Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse podcast China Pod da revista China Hoje, que está completando seus 10 anos aqui no Brasil e que nesta edição recebe como convidada especialíssima a deputada estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Dani Monteiro, do PSOL, também integrante da Frente Parlamentar Brasil-China da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Dani, seja muito bem-vinda, muito obrigado por tirar um tempinho do seu dia de hoje, um dia, inclusive, que daqui a pouco você vai pegar o avião para a China, não é isso? Sim, é isso. Obrigada, Evandro. Obrigada ao convite, né, do China Pod, uma podcast, uma revista que há uma década, né, vem fazendo um trabalho importante de difundir as relações Brasil-China. E eu estou um pouco ansiosa para esse debate. Acredito que a gente vai ter um bom diálogo aqui e um pouco ansiosa também para não perder o voo, obviamente. Eu imagino, tudo isso atrapalha um pouquinho, né? Mas a gente vai tentar relaxar um pouco aqui, numa conversa muito informal. Mas, Dani, eu acho que para início, né, desse nosso bate-papo, e para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, acho que é bacana você falar um pouco assim da Frente Parlamentar Brasil-China. Existem várias frentes parlamentares agora no Brasil, das assembleias legislativas, até mesmo de algumas câmaras de vereadores, né? É um fenômeno esse tipo de iniciativa que tem ocorrido. Eu desconheço se isso é muito comum em relação a outros países das assembleias legislativas do Brasil terem frentes parlamentares, Brasil, país A, país B, país C, mas enfim, existe essa frente parlamentar Brasil-China que mostra a relevância desta relação. Conta um pouquinho para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, como foi a criação dessa frente, o que é que ela tem feito, como ela tem ajudado nessa cooperação. Sim, sim. A maioria dos estados brasileiros produzem bastante relações internacionais de exportações, sobretudo, mas também de importação. E a grande maioria deles tem a China como parceiro comercial prioritário. Então, acredito, Evandro, que seja salutar que exista nos poderes legislativos regionais ou até mesmo municipais essas articulações para acompanhar, né, a relação, porque ela é feita de modo comercial, mas é importante que o Estado, esteja de alguma forma envolvido. E o Rio de Janeiro é um centro importante dessas relações Brasil-China, porque historicamente, né, é um das portas de entradas e saída do Brasil. Eu falo de portos, mas falo até mesmo do consumo turístico, né, e difusão da cultura brasileira no mundo. Então acho que essas relações Brasil-China pensada através do estado do Rio de Janeiro são, acho que importantíssimas. Então a frente presidida pela deputada Tia Ju, ela vem fazendo esse acompanhamento, seja em fóruns institucionais, internacionais, seja nos acordos e convênios que eventualmente o governo possa produzir, embora ainda são relações do ponto de vista do acompanhamento da máquina pública muito iniciais, né, é agora que a gente começa a pensar questão de tributação, questão de regionalidade de produção, mas acredito que a frente ela tem esse papel preponderante e o legislativo do estado do Rio de Janeiro, ele exerce bem a vocação que tem o poder legislativo entre os 3 poderes, né. Ele é de fato uma casa que a partir dos seus 70 deputados, trazem uma pluralidade e acompanhamento das regiões e dos territórios do estado enorme. Então acho que é o melhor fórum institucional, o melhor fórum do estado, para que a gente consiga olhar essa relação de todos os lados. E a frente mesmo para ser criada, ela precisa refletir essa diversidade, não é isso? De acordo com o estatuto, o regimento interno da Assembleia, né? Sim, sim. De acordo com o regimento da casa, a frente parlamentar, ela é de autonomia e inscrição do deputado, ela não é um fórum oficial da casa, como as comissões permanentes, como as estruturas da mesa diretora, por exemplo. Ela é de proposição direta do parlamentar e, normalmente, uma frente ela articula a atuação de parlamentares com a sociedade civil. No caso da frente, é pedido pelo menos 3 partidos diferentes. Então, a deputada presidenta Tia Ju, ela inclusive já a frente não é desse ano, ela já existia em outros anos, ela já tinha essa diversidade, mas eu entrei na frente inclusive para trazer essa perspectiva do campo progressista, do campo de esquerda dentro da frente, que até então tinha a proporcionalidade partidária, né, pluralidade, melhor dizendo, mas não tinha esse campo. A Alerj ela tem
acho que atualmente 26 partidos diferentes. Então, não é tão impossível montar uma frente com 3 partidos diferentes, mas é importante ter a diversidade ideológica. Eu me lembro que o ano passado houve um evento organizado pelo Grupo de Comunicações Internacionais da China, que tem o Centro Américas, que publica a revista China Hoje, né, aqui no Brasil. E China-Brasil, intercâmbios e aprendizagens mútuas. É um evento que se realiza, geralmente todos os anos, organizado, pela CICG, né, na sigla em inglês, e eu fiquei, querendo, né, procurar uma representante da frente parlamentar que fosse desse campo progressista para poder, inclusive, abrir outras perspectivas, no diálogo e na percepção sobre a China. E aí cheguei no seu nome, né, eu estava comentando até nos bastidores aqui que fui pedir ajuda a uns amigos de Recife, que são do PSOL, para localizar, o seu contato, e contamos com a sua presença, Recife é terra boa, hein, eh, terra outra porta bonita do nosso Brasil. não é? Sou suspeito, porque eu sou natural de lá. Opa, Né. E então fizemos esse evento, né, o ano passado, 11 de novembro de 2024, e tive a satisfação de conhecê-lo e contar com você. Eu trouxe uns registros aqui de fotos, né, do evento, vou pedir aqui a nossa equipe técnica aqui, que está nos apoiando. Isso aqui eu acho que foi no final do evento, né, acho que na Barra da Tijuca, após o evento. Vamos ver a próxima foto aqui, que tem a mesa que você participou, olha, aqui dos convidados. essa É, camisa do Flamengo que não ficou bonita, né, na foto, podia cortar. Opa, é meu assessor, é teu desculpa. assessor, né. Eu tendo a concordar com você, porque, eu, como pernambucano, né, eu torço pelo Náutico, então toda Sim, vez que eu vejo uma camisa assim vermelho e preto, eu penso no esporte, no então eu fico esporte, com alguma exatamente. dificuldade, mas sendo seu assessor tá tudo bem, né. Então aqui está a sua participação, na mesa. A gente foi bastante diversificado, né, aqui, né, a Sim, presença. tinha um camarada do Museu do Amanhã, Exato, representação do Poder Executivo. isso. O Renato Rovai fora, a Cláudia Januzzi ali representando Sim, o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, para mim foi um momento também de aprendizado, né, porque são, eh, opiniões muito distintas. Já tem uma segunda foto aqui do público, uma terceira foto. Esse aqui é o Alfredo Nastari, editor também da revista China Hoje. Aqui no cantinho a Lia Fan, que era a presidente do Centro Américas, agora está na Academia Chinesa, a ACCWS, né, de Estudos de China e Mundo Contemporâneo, né. Enfim, então foi aí que a gente se conheceu, né. sim. Fiquei muito feliz com sua presença, Dani. E depois eu tomei conhecimento que você recebeu um convite para ir à China e foi à China em junho desse ano, não é isso? Conta essa história, que eu já falei Sim, demais sim, aqui. foi uma grande aventura, né, do início ao fim. Eh, na atuação do mandato, na atuação da frente parlamentar, a gente produziu algumas relações com a comunidade chinesa, o próprio consulado aqui na figura da consuleza Tianmin, o cônsul comercial, né, que é o senhor Jiang, a Associação Cultural Chinesa, há algumas, né, mas, a associação localizada na Tijuca, na Praça da Bandeira, o Templo Budista, que inclusive a gente contribuiu para uma caminhada na Floresta da Tijuca, então Que bacana. a gente vem se relacionando de diversas formas com a comunidade chinesa. E vale destacar, Evandro, sei que você, como bom estudioso da China, bem sabe, mas talvez o nosso público não saiba, o Rio de Janeiro é uma das maiores comunidades chinesas no mundo, né, a gente tem em torno de 20.000 chineses aqui, de algumas décadas, a grande maioria deles, e de uma região específica, sobretudo da China, né, região de Cantão. Então, ao entender, né, a aproximação cultural que se exercia não agora apenas à luz, né, das trocas comerciais da última principalmente dos últimos 15 anos, mas à luz também de uma relação social, cultural, histórica, e a gente foi em busca disso. Então eu comecei a fazer meu curso de mandarim, ainda muito incipiente, né, ainda aprendendo as fonéticas, ainda aprendendo as estruturas gerais dos ranzins
da própria pronúncia, que é muito difícil, mas fui convidada para um evento que acredito que tinha muito a ver com essa jornada e esse caminho que a gente fazia. A gente foi convidado a participar de um curso na escola de cultura e língua chinesa, que é a única escola especializada na China em trazer a relação dos chineses no exterior e também de formação de estrangeiros dentro do território chinês. Então, são 70 anos dessa escola, são mais de 200.000 alunos. Agora eu Nossa, faço parte dessa turma também. E lá era um curso voltado para professores e escolas de mandarim no Brasil, para ensino da cultura e da língua chinesa. Foram 21 dias riquíssimos, vamos comentar deles, mas só um comentário mais geral que eu entendi, né, o quanto que a assertividade, do que a China propõe para a nova governança global, ela é pautada sim no alicerce econômico, como a gente viveu as últimas eras da humanidade, que é essencial, mas ela é pautada também, calcada na troca cultural. isso aí. E eu acho que esses 21 dias abriu a mente, não só dessas relações Brasil e China, mas de percepção de um mundo que eu fico encantada só de lembrar. É impressionante, né, acho que todas as Impressionante. pessoas quando vai lá, né, é diferente, né, de apenas só ouvir falar ou ler, quer dizer, esse contato direto ele gera uma transformação, não é isso? Gera, gera. É a comida, é os sons, é o aroma, são as cores das cidades, é a cultura, né, a educação e a humanidade do povo chinês. Eu sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Alerj. E muitas vezes a gente entende que o conceito de humanidade, ele foi sobretudo calcado no Ocidente, a partir das relações de governança global de estruturas importantíssimas como a ONU, mas há um conceito de humanidade ancestral. Há um conceito de humanidade que conta a própria história da humanidade pelo mundo, assim, antes mesmo dos temas como globalização, internacionalismo, o conceito de humanidade já estava lá. Isso está expresso na educação, no trato do povo chinês. Eu fui muito bem recebida, eu fui muito bem acolhida e eu fico realmente emocionada só de lembrar o quanto que há um lugar no mundo onde as pessoas caminham na rua com esperança, empatia e humanidade, apesar das diferenças. Eu, como uma pessoa afrodiaspórica brasileira, eu não me senti avaliada do ponto de vista racial, por exemplo, que é algo comum quando você transita pelo mundo, né. O brasileiro, o que mais sofre, inclusive, é o brasileiro de fenótipos mais embranquecidos, né, porque ele tem a dimensão que ele é branco. E quando ele sai do país, ele entende que o racismo está calcado em estruturas para muito além da questão fenotípica. E por mais que a questão fenotípica fosse absurdamente diferente entre mim e os chineses, o trato humano, o trato acolhedor foi incrível. Assim, para mim a grande a gente vai conversar sobre muitos conteúdos e temas do curso, mas eu acho que o maior aprendizado foi aí. Existe humanidade e, acima de tudo, existe humanidades. Deputado, que depoimento bonito, viu, porque, acho que é uma das poucas pessoas, com que eu converso sobre essas impressões chinesas de uma viagem, que o primeiro comentário que faz é sobre exatamente esse componente, da relação, eh, essa relação que você está mencionando, né, dessa humanidade, dessa atenção, desse cuidado. Eu costumo, dizer que é uma sociedade onde a sutileza tem um componente importante, né, que tem a ver com não só com respeito ao outro, mas também uma certa delicadeza, né, no trato, com a pessoa, para respeitar também os limites e os espaços dela, né. Sim. Então é um depoimento belíssimo o seu, né. Obrigada. Mas conta mais, assim, o que foi que você, vamos dizer assim, mais, encontrou, de novidade, assim, para você, que foi um desafio, né, na tua compreensão sobre a China que você tinha antes e ao chegar lá você ou enfim, né, algo da cultura que você tinha uma vaga ideia e ao chegar lá se defrontou ali frente a frente e que te chamou tua atenção? Sim, eu acho que a barreira da língua, né, e comunicação é o principal desafio, não tem como não citar. Pois é. Agora, né, as novas gerações chinesas, elas na escola começam a ter o ensino do inglês, que é uma língua com maior difusão de globalização, mas a média dos chineses não falam outra língua senão
o chinês, né, nas suas variações ali do mandarim. Então, essa barreira me assustou muito no primeiro momento, mas eu quero dar um depoimento de alguém que ainda não fala, falará um dia mandarim, mas que se sentiu que essa barreira da língua ela pode ser, por exemplo, suplantada pela cultura. E por que que o nome eu visitei tanto a faculdade de Pequim, de Línguas e Cultura, como fiquei 21 dias alojada na escola de Línguas e Culturas de Pequim. E a língua é sempre associada à cultura na comunidade, na civilização chinesa, porque a cultura ela pode te criar um letramento. Ou seja, é uma cidade, né, do ponto de vista urbanístico e arquitetônico, muito sinalizada, muito, você consegue pela simbologia das placas entender, você consegue inclusive no metrô há também, comunicados em inglês para o turista, então o primeiro desafio que eu senti foi esse, mas esse desafio ele foi superado com muita tranquilidade. Agora algo que eu esperava me surpreender, e a gente conversou, Evandro, no nosso evento lá no dia 11 de novembro, era a comida e a surpresa foi ainda maior, né, a minha parte da minha paixão enquanto pessoa, indivíduo pela China começa sobretudo na origem dos sabores que a civilização chinesa produziu ao longo de 5.000 anos. E eu cheguei lá, eu fiquei encantada. Tem um cheiro muito característico das pimentas da China que depois de você fica um pouco inebriado com os dias. Mas as cores, os sabores, a forma de cozimento, assim, é impressionante. A comida é maravilhosa, a gente comia todos os dias no bandejão da escola. E foram os melhores dias, assim, eu não queria perder o almoço e o café da manhã de jeito nenhum. Não, não sei se você concorda, mas a comida, assim, a questão da alimentação, acho que os chineses, buscam mais a diversidade ao longo do cotidiano. Às vezes eu tenho a impressão que nós brasileiros, pelo menos eu falo muito por mim, ficamos bem satisfeitos na segunda a sexta com arroz e feijão, uma batata, um bife ali e tal, e se aquilo vier todo dia, tá tudo muito bem, a gente vai levando, né. Final de semana varia, maneira de dizer, né. Eu acho que os chineses eles, têm aquela coisa todo dia tem que procurar algo diferente, né, uma comida diferente naquele dia vai ser uma comida, sei Eles lá. fazem 1.000.000 de tipos de alimento e é impressionante, né, através da alimentação lá você consegue perceber toda a história do povo chinês, desde fomes, guerras, catástrofes climáticas que ocorriam naquele período ou não pelas condições de, injustiça climática de hoje, mas por questões da própria natureza, assim. Isso tá ali no prato, né, a gente brasileiro, por exemplo, pensa assim: "Cadê a proteína animal?", que tem, mas ela é diversificada com outras coisas e a gente tem um empobrecimento alimentar focado na riqueza da proteína e do carboidrato, então a gente olha para o prato e às vezes sente essa diferença, mas também carrega muitos sabores de muitas tradições e trocas. Visitei Xi'an, né, na província de Shanxi, e foi maravilhoso, porque a troca cultural e gastronômica ali é muito forte, muito antiga. É uma das cidades mais antigas, né, da região, e ela faz uma troca de rotas de especiarias há muitos séculos com os povos árabes, com os povos africanos. Então você vê inclusive essas comunidades lá, seja como barraquistas, lojistas ou seja até mesmo como turistas consumindo. Eu não tinha visto ainda em Pequim ou mesmo em outras regiões de Xi'an que a gente visitou, essa diversidade étnica de visitantes, ainda não tinha visto. Então, acredito que ali é uma rota muito específica e os sabores ali se misturam de uma forma eu encontrei inclusive o nosso tradicional, né, e eu sou uma candomblecista de axé, o nosso tradicional acarajé. O bolinho de feijoada o bolinho de feijão, né, melhor dizendo, tem lá, frito igual, mas recheado com outros preparos. Alguns vegetais prioritariamente, inclusive. Então aqui que é o vatapá, o caruru e o camarão seco, lá são outros recheios, mas a massa, o bolinho, o preparo, exatamente igual. Então você vê, né, o quanto que essas trocas produz essa base gastronômica da China também. A China não é a terra da massa das massas, do tempero, das especiarias, dos frutos do mar à toa, assim, ela é sobretudo também porque ela sempre soube fazer o que ela está pautando para o mundo hoje, troca cultural com respeito entre as culturas. É interessante, Dani, porque, seu olhar nessa visita, ela é sempre muito,
muito atilada para essa questão cultural, né. Quando você não foi você estuda o idioma e você vê ali a dimensão da relação do idioma com a cultura. Você, prova os pratos da alimentação chinesa e você ali, ao mesmo tempo, também já pensa na história, na tradição, tudo que faz sentido, em relação àquele prato. E, aliás, ali em Xi'an, é um dos lugares, né, que se origina a Rota da Seda, né, então tem uma tradição também histórica, né, de conexão com vários povos da Ásia, a partir ali de Xi'an, né. Então isso é muito interessante. Mas eu queria fazer um desafio, aproveitando aqui a questão, do idioma que você estudou, né, o chinês. Tô Então estudando, tô vou fazer uma estudando. pergunta em chinês com o meu chinês viável, né, vamos dizer assim, eu quero saber qual será a sua resposta, tá Sim. certo? Hã. 你叫什么名字？我叫 Mandy Yu. Perfeito, olha aí, ó, então aprendeu, né? Mendinho. Esse é o meu nome em chinês, para você que não entendeu o nosso diálogo aqui. Evandro perguntou meu nome, esse é o meu nome em chinês, que eu fui batizada nessa nossa viagem de 21 dias com esse nome. E é um nome bonito, a gente estava analisando aqui antes de começar a gravar o Man Jinyu, né, Ma, o sim. Man tem um sentido de eminente, grande, né, como se fosse a primeira, né, o Jin a ideia de calma, Sim. né, de algo que transmite essa paz, essa calma, e o Yu, um jade, a pedra Uhum. jade, muito valorosa na cultura chinesa. Eu tô achando isso aqui uma coisa meio taoísta, né, meio, grande calma, né, jade da grande, eh, como é que eu posso traduzir isso? Claro, os nomes não são traduzidos, assim, ao pé da É, letra, né, sim, mas as pessoas escolhem esses nomes pensando também no sentido, né. Então sim. tem uma coisa meio taoísta aqui, hein. Tem, tem. A professora Fang, que era quem coordenava todo o nosso curso, ela que fez os nomes e ela trouxe esse significado muito profundo e simbólico justamente por tentar captar, né, nas pessoas que ali estavam, parte da essência, né, da sua ethos enquanto humano. E algumas relações com o nosso próprio idioma, né, a professora nos justificou que o "men", ele tem uma semelhança com o som de Monteiro, que é meu sobrenome no português, né, no nosso Brasil. Então tem uma tentativa de aproximar com algo que já é seu, da sua cultura, e te ler através dos olhos da cultura chinesa. Então eu sou muito honrada e muito grata por ter um nome que referencia uma estrutura, da cultura chinesa tão forte quanto o taoísmo e com significados tão bonitos, é verdade, não dá para a gente traduzir de forma literal, mas filosoficamente essa tradução, né, culturalmente, ela é muito bonita e eu fico honrada. Você se identificou com esse nome, Me né. identifiquei e agradeço a professora Fang que o produziu. Já foi lá, né, então já tem um nome chinês, Sim, agora, né, daqui para frente continua essa caminhada. Mas fala mais da tua viagem, depois dessa de Xi'an, quais outras cidades você sim. visitou, tuas impressões dessas cidades? Sim, a gente ficou a maior parte do tempo do curso em Pequim mesmo, dentro da Escola de Culturas e Línguas que eu falei. Eu fiquei encantada, tinha uma pista de corrida, né, de atletismo na Você escola. corre, Eu não corro, mas na China eu corria. Todos os dias eu acordava e ia China correr. faz milagres, né. Faz milagres, faz milagres. Mas a maior parte, né, cerca de, 14 desses dias a gente passou na escola, tendo uma carga horária densa de estudos de manhã até a parte da noite, e dentro mesmo da escola. Mas em Pequim a gente visitou alguns espaços tradicionais, a própria Grande Muralha da China, o Palácio de Verão, eh, visitamos também alguns shopping centers, né, que na China Sim. tem bastante em cada esquina, mas fomos a Xi'an. Visitamos, a Xi'an, na província de Jiangxi, e visitamos também as grutas, né, de Luoyang, que são aquelas grutas que são patrimoniadas pela Que bacana. Longman, né, Luoyang é a cidade, Longman são as grutas, que são tombadas pela Unesco, que datam, né, se eu não me engano, é da dinastia Tang? Não, dinastia Qin. Certo. Isso.
Isso. Mas são paisagens belíssimas, né, porque são grutas que a população ia para rezar à época, tem Buda, né, e algumas outras, deidades esculpidas belíssimas, assim, um local muito você sente, independente da sua percepção espiritual, né, da sua ideologia espiritual, você sente, né, a energização do espaço e é muito bonito. A gente visitou, né, em Xi'an também o início da Rota da Seda, o primeiro mercado, Ah, olha aí. que É. origina, como você comentava, Evandro. Então foram muitos e muitos pontos que a gente visitou muitos museus, visitamos outras universidades também em Shanxi, que foi a Universidade de Tecnologia da China, Opa, ciência e tecnologia que produz, boa parte dessa base tecnológica da IA que a gente vê hoje, não é a única, mas é uma das, preponderantes da China, e a gente pôde visitar inclusive a estrutura que os estudantes têm, né, online, porque basicamente boa parte da formação é dentro de um quase metaverso, por assim dizer, que tem um mapeamento de todas as suas atividades acadêmicas. Então é bem legal e visitamos também uma faculdade de antropologia que me encantou muito, né, eu sou da área das ciências sociais, e a antropologia é uma das ênfases da formação do cientista social, eh, mas por vezes a antropologia no nosso país é tratada de forma desrespeitosa, né, como algo que fala do passado. Eu achei um diário velho e queria ler aqui como eu era criança. É assim que as pessoas muitas vezes a gente interpreta e trata, né, a antropologia. A faculdade de antropologia de Shanxi é outro mundo, é uma das faculdades mais tecnológicas da China, é a ideia de que a antropologia ela é a ciência que produz o seu caminhar para o futuro, né, ela não lê o passado, ela lê o seu sobretudo os planos da humanidade para o futuro. Então não é uma ciência do passado, mas uma ciência do hoje e do amanhã. E a China trata dessa forma, né, então essa faculdade foi uma das mais bem estruturadas das que a gente visitou da China, e isso me surpreendeu, uma faculdade com ênfase em antropologia, totalmente calcada na vivência do hoje, não é aquela ideia de só estudar o passado ele está conectado ao presente, ao futuro. Enfim, foram muitos lugares visitados e muitos restaurantes, comi bastante do pato de Pequim, sinto saudades do sabor dele na boca só de falar. Mas foram também muitas aulas, assim, a maior parte do tempo foi dentro de sala de aula chinesa. E isso aprendendo sobre métodos de ensino e aprendizagem chinesa. Eu quero lembrar, o nosso curso ele foi focado para professores e gestão escolar de escolas hoje que têm mandarim no Brasil. que Então tinha bacana. as escolas do Rio de Janeiro, tinha escolas de Minas, tinha faculdades, né, importantes que vão abrir o curso de mandarim, como a faculdade da Bahia, de Feira de Santana, Faculdade do Sul também, que estão tentando trazer essa graduação ou minimamente a extensão em mandarim, como a gente está tentando trazer também aqui na UERJ. A gente tá tentando inaugurar ano que vem, primeiro um curso de extensão, mas com o caminhar do ano consegui de fato abrir a licenciatura em mandarim. Mas por hora não tem eu fui nessa condição, inclusive representando essa articulação do Fórum de, Instituições Científicas do Estado do Rio de Janeiro, o FRIPERJ, Que bacana. e o FRIPERJ a gente está tentando se movimentar e eu acompanho o FRIPERJ, obviamente não sou reitora de nenhuma universidade, o fórum é das universidades, eu sou apenas uma convidada, do fórum, e esse fórum ele vai abrir o curso de mandarim na UERJ, que é onde a gente está mais diretamente relacionado, e provavelmente no Pedro II. Que também é outra Olha só. articulação do FreePerd. Então eu não fui como, vale a pena, Evandro, destacar, eu não fui meramente na condição de parlamentar, mas eu fui enquanto o meu trabalho como parlamentar produziu essa articulação de ensino de mandarim no ensino superior aqui no estado do Rio de Janeiro, e foi nessa condição que eu fui. Mas retomando, né, as aulas eram focadas, né, para o ensino das técnicas chinesas, seja da língua do mandarim mesmo, da pronúncia, da escrita, ou mesmo dessa relação cultural. E aí, para mim, Evandro, isso foi uma chave. Eu sou péssimo em idiomas, tá? Eu não falo, confessar aqui para você, para os nossos aqui,
ouvintes, né, espectadores que acompanham. Eu não falo nenhum outro idioma que não o português. Eu não falo inglês, fiz alguns anos, bons anos de francês, o que permite alguma palavra ou outra, mas sou péssima em sempre me considerei, era assim que eu considerava. Sou péssimas em língua. E aí você pergunta: "Por que você foi fazer mandarim?". E lá eu encontrei a resposta, porque a língua, por vezes, nos cursos que a gente vê por aí, é ensinada de forma muito fria e mecânica. Ah, o letramento, a gramática e só. Eles não dão a dimensão cultural. E para mim, que acredito, segundo, né, lá a teoria de Piaget, acredito que eu tenho uma aprendizagem corporal sinestésica, que é essa ideia da interação, eu tenho achado, não você tá ouvindo, não pensa que é loucura não, mas eu tenho achado muito mais fácil aprender o mandarim do que o inglês ou um outro idioma destinado do latim ou anglo-saxão, né, por conta do distanciamento cultural que foi feito. Embora a gente seja bombardeado com as culturas do ocidente, é de uma forma unilateral. É de uma forma que você não sente a sua presencialidade ali. O hip hop aqui no Brasil, ele é famoso entre a juventude, porque como um dos MCs mais famosos da cena tem uma das suas canções, ele canta abra a boca, abra a boca", porque o hip hop ele dá a vontade para o jovem brasileiro hoje de falar. E sobretudo o exercício da língua, da linguística, ele é um exercício cultural dessa vontade de falar. E o mandarim ele traz isso. Ele traz a gente estava aqui falando, né, do meu nome James, e a gente já começa: "Mendinho, mendinho", sem vontade de ficar repetindo, repetindo por horas, assim, porque é a forma como é uma eles chamam, né, como uma língua tonal. Ela tem a tonalidade, a acentuação muito forte, e ela exercita não apenas os músculos vocais, mas o próprio cérebro, né, o próprio 2 lados do cérebro. E é curioso, Evandro, eu tô até aqui com o Thiago no estúdio também, que foi, meu assessor que me acompanhou também, fez esse curso também, esses 21 dias na China, e a gente ao final do curso precisava apresentar um trabalho de conclusão. E a gente apresentou o Português de Lélia Gonzalez, tendo um entendimento que para os brasileiros a aproximação, cultural com a China está justamente inversamente relacionada ao seu distanciamento. Então, eu defendo que o português, ele também é uma língua tonal. A Lélia falava que o português, ele não é o português meramente da gramática, ele é o pretuguês falado e vivido, ele é o português da América Latina, né, Olha como só, fala a Lélia, que, você já percebeu a quantidade de gírias que tem no português? A forma como a bastante, gente pega palavras, por exemplo, up, o pay, verdade. e já aí a gente upando, a gente que pega uma palavra em não em inglês e coloca um prefixo de verbos no português, a gramática português. Esse "ando" é um tempo verbal do português, então upando, eu estou upando o meu jogo. Então, assim, a quantidade é riquíssima, e isso é uma língua vivida também, por um contexto completamente diferente do mandarim, né. É, É engraçado, o mandarim tem 50 anos, o português é muito mais são cinco antigos, cinco 5.000 e o os mandarim. caracteres, o mandarim falado, né, a tentativa de unificação fonética do mandarim tem 50 Ah, sim, anos, sim, sim. mas justamente a distância, a pronúncia do português do latim data de alguns séculos atrás. A pronúncia da língua chinesa, o mandarim, né, que é a maioria do território, ela é recente, enquanto que o contrário, né, a grafia é muito antiga do Hanzin, e o português aqui, a forma como a gente o refaz, o pretuguês, ela é muito recente. O português está sendo escrito hoje. Interessante isso, hein. Então, essa aproximação a gente tentou começar a ensejar isso no nosso trabalho de conclusão, eu e o Thiago, porque era justamente a base do que a gente está fazendo hoje aqui também. E aí, o que que a gente pretende, né, com esse aprendizado todo, é conseguir trazer a correlação dos 2 países. Hoje a China já é o maior parceiro comercial do Brasil e tende a estreitar mais e mais relações, mas não é só por ocasião e conveniência. O modo de vida do trabalhador chinês, ele, se conecta com o modo de vida do trabalhador brasileiro. A vida no campo é uma vida muito presente aqui no Brasil. Como também a vida das cidades, ela é muito consumida e vivida nas grandes cidades
o que você tem desejo de fazer e consumir, emocionalmente se relaciona muito com o que o chinês tem. Por isso que a gente chega lá e fica encantado com 1 milhão de brinquedos, sons, a gente gosta dessas coisas. A gente só não tem uma produção dessa forma, mas a gente adora. Eu fui na China em plena febre do Labubu. Olha só. Labubu, eu quero falar da crise política global chamada Labubu, que acabou no território chinês e era uma loucura, as pessoas procurando e filas enormes pelo mundo todo, e o Labubu é chinês, mas o desejo do brasileiro de ter um bichinho fofinho te acompanhando, ele não é chinês, ele é um desejo nosso, Sim. desejo da nossa cultura. Então tem relações, tem muitas correlações. A gente poderia ficar aqui, Evandro, horas ensejando sobre essas relações de trocas culturais, entre Brasil e China e aprofundá-las, mas acho que a gente não tem esse tempo, né, daqui a pouco eu tenho também meu voo, mas é riquíssimo. Não parem na primeira letra desse livro, não parem na ideia de que: "Ah, não, tá do outro lado, 2 dias de viagem, não tem nada a ver com a gente", tem tudo a ver, Tem tudo a ver, tem né. tudo É a uma ver. cultura que te abraçou, né. Me Acho que isso abraçou. refletiu até na no no nessa tua abertura para o idioma, né. Acho que esse Sim, aqui é um ponto importante, né, que você se sentiu ali abraçada para aprendizagem, não era aquela aprendizagem que transmite uma ideia de imposição, tem que aprender o idioma, não, você se sentiu convidada, né. sim. Embora os professores ficaram surpreendidos de saber que boa parte da turma não falava mandarim. Isso Mas tinha tradutor, né, sim, sim. mediadores culturais e eles até testaram uma nova ferramenta. A China vem investindo muito nessa ideia de universalização da comunicação. Ao invés da gente ter um idioma base, seja o idioma ideário como o esperanto, ou seja o idioma de uma cultura como o inglês, a China vem investindo nessa ideia da tradução simultânea, Isso. muito fortemente, né. Muita tecnologia também com isso, E né. a nossa turma teve o prazer de ser, experienciado numa ferramenta que ainda está em desenvolvimento. A ideia é que o professor dê a aula e simultaneamente seja traduzido a sua fala no quadro e os alunos consigam acompanhar. É uma das formas, né, de facilitação da comunicação que a China vem investindo de estudos. Então, é muito bacana, Evandro, que, não nada se despreza. Eu acho que é isso que a China ensina, seja do alimento, Boa. não se vive só de bifes, você também vive de miúdos, nada se despreza, o que os seus erros são pontos fundamentais para o seu acerto do futuro e eu acho que a chave do sucesso, né, chinês, que todo mundo fala: "E o sucesso chinês? E o milagre econômico chinês?" Ela vem disso, a China não é o país que acertou mais, ela foi a que mais aprendeu com os erros dela e talvez a que tenha até ao longo de história da humanidade errado muito. A China teve escravidão, a China teve, processos de disputas e embates ali da regionalidade local, relações com outros territórios. A China se fechou para o mundo em algum momento, parte da construção das muralhas, a de Xi'an foi mais voltada para uma questão militar. Mas a grande muralha da China é uma questão mais de território. E justamente, se a China não tivesse produzido nada do que ela fez lá atrás, talvez ela não teria a capacidade de ser o que é hoje. Então eu acho que China hoje é a China que conecta o passado e o futuro. E eu acho que o Brasil tem essa vantagem. Então nada, Evandro, deveria ser desprezado da nossa cultura, mesmo as dificuldades dela. O Brasil é um país de 10.000 anos. É uma terra que tem as primeiras populações do mundo, a mesma quantidade de pessoas que existia na tradicional civilização chinesa 5.000 anos atrás, possivelmente por dados históricos também existiam aqui no Brasil. Existiam mais de 5 milhões de pessoas, de indígenas na Amazônia, pelo menos em torno de 1700. Então, aqui também era uma nação soberana. A Amazônia foi replantada. A história do Brasil, ela não foi contada para nós brasileiros. Mas essa história começa 10.000 anos atrás, e ela tem um ponto muito duro de inflexão há 500 anos atrás, e no período de 500 a 300 anos atrás. Um ponto muito duro, mas isso também faz parte da nossa história. A gente precisa ter a capacidade de aprender com os erros do nosso país. É a escravidão, é o genocídio indígena, é a negação das culturas dessa terra, da tradição alimentar dessa terra. Então vamos restituir essa história, vamos encarar de frente, com altivez, os nossos erros, para ser capaz de acertar no futuro. Eu acredito que aquilo que nos provoca a eliminar parte da nossa brasilidade
eu encontrei muita tranquilidade quando eu fui à China. Um dos restaurantes que a gente foi, a gente pôde vestir um dos trajes, né, tradicionais chineses. E para nós aqui afrodiaspóricos, isso é uma coisa muito difícil, porque a apropriação cultural no Ocidente é muito forte. Sim. E lá eu pude entender uma troca com respeito, eu pude entender que talvez, foi a partir de uma forma violenta, assim, mas as produções culturais africanas têm muito a contribuir para o mundo. Os tecidos africanos são os mais bonitos, os penteados africanos são os mais elaborados, a ciência da gastronomia africana é base para o mundo todo, base inclusive para a China. Eu vou repetir aqui para fechar essa reflexão, Evandro, algo que o professor de ciência política de uma das diversas aulas que a gente teve na China nos falou. Tudo que retoma a criação da humanidade, referencie-se em África. A gente não quer contar a história da humanidade toda. A gente quer contar os 5.000 anos de civilização chinesa. Esse é o conteúdo dessa aula de ciência política. Se vocês querem algo atrás de 5.000 anos, visitem a África. Então a contribuição da África é a base do mundo. E a gente precisa se livrar da psique do cativo, da escravidão, e que foi violenta, a gente precisa reparar isso, eu não tô falando se livrar que: "Ah, finge que não aconteceu", não. Tô falando olhar de frente, reparar a história e nos livrar da síndrome do cativo que existe em nós. Entender que a potência cultural nossa é riquíssima. Meu amor, ó, esse cabelo aqui é só brasileiro, que é junção de melanina indígena com, textura africana. Então é isso que o nosso Brasil tem para apresentar, isso foi feito pelo estupro, pelo genocídio, sim. Não romantize, Dani, a sua genética, porque ela veio da violência, mas ela veio da violência nos últimos 500 anos. Eu vou fechar repetindo, o Brasil é um país de 10.000 anos. Deputada Mandinho, Mantinho. foi fantástica essa nossa conversa, né, riquíssima de aprendizado. E isso que você colocou de olhar, né, o chinês olhar para o passado para poder encarar o futuro, fazendo alusão também ao teu nome, que a gente conversou um pouco isso é muito também das lições do Lao Tse, né. Tem um texto de número 52 que ele vai dizer isso, né, dependendo da tradução, né, tem várias traduções, mas olhe para a mãe e você conhecerá os filhos, né. Olhe para os filhos e você conhecerá a mãe, né. E esse processo de você olhar o passado e entender o presente, e ao mesmo tempo estudar o presente, você vai conhecer um pouco do passado, essa relação de causa e consequência, né, usando um pouco nesses termos, né. Ele vai dizer no final de uma belíssima reflexão, né, fazendo isso, você evitará danos, né. Isso está na própria governança da China também, a gente vê isso o próprio presidente chinês Xi Jinping falando com outras palavras, né, mas basicamente isso, né, que para entender a governança da China é preciso olhar para o passado para poder a gente encarar o futuro. E é tudo que você falou aqui, inclusive da sua ancestralidade, da presença da África no mundo, o respeito dos chineses em relação a isso, e que talvez nós precisamos, e tudo que você agora falou no seu na sua fala final, né, de olhar para a nossa história, né, enquanto não fizermos isso, não vamos nos entender, não é isso? Sim, Acho que exatamente, foi Evandro. uma lição belíssima que você nos traz aqui, e somos muito gratos pela sua presença, Dani, e desejando todo sucesso na Frente Parlamentar Brasil-China. A sua viagem que está se aproximando agora, né, pela segunda vez Pela a segunda China, vez. né, quando os nossos ouvintes ou quem nos assistir, ela já terá ido, essa viagem já terá voltado, né. Quem sabe no Sim, futuro retomamos um outro falamos de diálogo. novo. Pequim, Xanjin e agora Xangai. E vai ser divertido, é uma feira de ciência e tecnologia, uma das maiores, aliás, de cultura e tecnologia. Cultura e tecnologia. Tudo a ver com tudo que a gente debateu aqui e com tudo que a gente vem caminhando. É isso, Evandro, eu queria muito agradecer, essa experiência de estar aqui. Eu quero lembrar que, inclusive, foi você que me convidou para o primeiro evento público sobre a China, e eu penso, né, que a gente fazendo hoje esse podcast, relatando um pouco, né, refletindo sobre a minha primeira viagem à China e falando, né, almejando essa segunda aqui virada daqui a algumas poucas horas, eu penso muito que isso é uma jornada. Os chineses falam muito dessa jornada, né, a relação mais forte para os chineses é a amizade.
porque a amizade ela não é construída só: "Ah, você é legal, nossa, somos do mesmo time, vamos ser amigo". Beleza, mas ela é um caminhar, ela é uma jornada. E isso me lembra, para fechar, mostrando a aproximação das culturas, um grande intelectual orgânico da classe brasileira, Nego Bispo. Ele tem uma frase que é: "Início, meio e início de novo". Que Então, muito bacana, obrigado pelo seu convite. Sinto que é o meio e o início da nossa jornada de novo. que O fim maravilha. não existe, O é fim não uma grande existe. jornada de construção de amizade, afinal, a jornada da amizade não tem fim também, né. É isso. É Muito isso, muito obrigado, obrigada, deputada mano. Dani Monteiro. Adorei essa conversa. Acho que todo mundo que nos acompanhou até aqui certamente gostou. Seja sempre bem-vinda e boa viagem à China e volte logo. Um Obrigada. grande Tchau, abraço. tchau. Este foi o podcast da China hoje, o China Pod, onde Brasil e China se encontram e que recebeu a deputada Dani Monteiro, do PSOL, integrante da Frente Parlamentar Brasil-China da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um bate-papo maravilhoso. Ficamos muito contentes de contar com a presença dela e com a sua aqui nos acompanhando. Até a próxima.